Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Gratidão aí a todos os internautas pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos comentários, né? E hoje eu queria responder aí a pergunta de vários internautas que têm feito, eu tenho anotado as perguntas, né? E na medida daquilo que nos é revelado, né, para que possamos levar uma interpretação lógica e que tenha sentido, a gente vai passando para as pessoas. Lembrando que hoje é dia 13/5/2019. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí em 2050, em 2080 já, uma nova geração, né? Com novos seres que chegaram à Terra, agora em 2019, outros chegaram um pouquinho antes, né? Outros até do ano 2000, 2010. São 15 horas e 23 minutos, esse momento do vídeo que eu estou gravando. Já chegaram ao planeta mais de 51 milhões de novas gerações, tá? Como prova que a Terra é uma passagem. E hoje eu vou estar falando sobre uma mensagem que Jesus ele citou e antes de Jesus também foi citado, né? Por Moisés, Davi, vários profetas, tanto o profeta maior como o profeta menor, falaram sobre esse assunto. Jesus ele trouxe uma mensagem a respeito, né, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse é um versículo, João capítulo 16, versículo 33, onde muitas pessoas entram em questionamento, né? Aí fala assim, não, existe uma contradição. Claro, a Bíblia existe mais de, eu falo 2000, mas na verdade existe até mais, né? São mais de 2000 contradições, erros de tradução, mas a gente está investigando e chegando dentro da lógica, aquilo que tem lógica e tem sentido, tá? Tem que ter lógica e tem sentido. É claro que o homem é falho, mas existem coisas que a gente, na busca, a gente vai encaixando as peças. Então olha a contradição. Jesus ele fala assim, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí muita gente que não entende, não lê a palavra revelada. A palavra ela é revelada. Ela não é só literal, tem que ler a revelação que está por trás da palavra. Por quê? Porque muitos dizem o seguinte, ué, se Jesus venceu o mundo, por que ele morreu? Como assim? Eu queria entender, pastor. Pô, se ele morreu, então ele não venceu o mundo. Não é verdade? Se você for analisar bem, Jesus fala, eu venci o mundo, mas ele morreu. Então ele não venceu. Ao contrário. Em primeiro lugar, Jesus, ele deixa claro, e a nós também, Jesus ele veio se fazer homem, esteve entre nós, e nos mostrar o caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Quer dizer, eu sou o exemplo, o modelo para vocês. Tá? Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, ele está falando, o reino de vocês também não é daqui. Aqui é uma passagem, um lugar onde vocês têm que passar. Outro detalhe que Jesus é necessário, que Jesus ele fala, tenham bom ânimo, vocês vão ter aflições. Jesus está afirmando. Jesus está afirmando, no mundo vocês vão ter aflição, provação, vão ter luta, dor, o tempo todo. Mas tenham bom ânimo, quer dizer, não desistam.
não se suicida, não cometa vários erros que venham te levar a essa perca de vencer o mundo, de vencer as aflições. Eu venci. Por que Jesus fala eu venci? É bem fácil, pessoal, de entender isso. Jesus passou por todas as provações, todas as lutas, todas as guerras e batalhas, foi humilhado, foi xingado, foi cuspido, foi pisado, foi apedrejado, em todo tempo foi perseguido, fizeram de tudo com Jesus. Mas Jesus não desistiu. Jesus vivia escondido o tempo todo, ele tinha que estar escondido, porque ele veio trazer um novo testamento. O velho era o testamento da lei, ele veio trazer a graça, e a graça incomoda, né? Então Jesus veio trazer a graça, mas ele fala, eu venci o mundo. Mas como vencer o mundo se morreu? Às vezes muitos se perguntam, né? O que quer dizer isso, vencer o mundo, se ele morreu? Ué, meu amado, vencer o mundo significa não desistir até a hora da morte. Por quê? Porque você não é o corpo físico, você é o corpo espiritual. Você é a essência, você é o espírito, você é a energia, você é o ser. Energia consciente, você é a consciência. E tinha, e tem, e deve ter que ir até o final e lutar com tudo aquilo que puder usar como arma, que é o perdão, que é a integridade, que é o amor, que é a honestidade, que é a sinceridade, que é a verdade. É ir até o final. No outro dia uma irmã falou comigo, pastor, aquela parte que Paulo fala sobre o arrebatamento. Eu falei, Paulo falou dele, porque ele pensava que aquilo ali foi o homem falando. Porque eu vou te fazer uma pergunta agora. Paulo foi arrebatado? Falei, lê aí na Bíblia, irmão. Ele foi arrebatado? O que aconteceu com Paulo, irmão? Paulo passou pela morte. Davi fala isso, se eu não me engano, está no Salmo 89. Salmo 89, lê lá o Salmo 89. Davi faz a seguinte pergunta: qual é o homem ou a mulher que nunca terá que passar pela morte? Aí teve um irmão que entrou em contato comigo para falar que Enoque e Elias não passaram pela morte. Eu falei com ele, você está enganado, você não faz levantamento. Existem estudos profundos, inclusive, se eu não me engano, no Taná, que fala sobre isso, sobre a interpretação, tá? A interpretação da Bíblia hebraica, que é a original, que mostra claramente que Elias e Enoque passaram pela morte, sim. Segundo a ufologia, né, que eu acredito no que eles falam, a Bíblia diz que veio carruagens de fogo. Para que fogo no mundo espiritual, pessoal? É uma questão de análise. O fogo, tá? Vento, fogo, chuva, água, tá me entendendo? No mundo espiritual não tem necessidade, isso é uma questão simbólica. Isso é só uma simbologia. Tá me entendendo? É uma simbologia. A água daqui, o fogo daqui, e eles viram fogo. Não é a mesma coisa que é do outro lado. Poxa, então se eles viram carruagem de fogo, eles viram o quê? Então, se você for fazer uma análise e levantar e buscar tudo e ir montando quebra-cabeça, eu vou te fazer uma pergunta. As pirâmides, numa época que não existia recurso, como eles conseguiram colocar aquelas pedras em cima da pirâmide e desenhar ela certo, tá? E ainda fazer debaixo dela vários compartimentos
cortar pedras em uma época que não havia máquina de corte de pedra. Me responde isso. Como que eles conseguiram montar toda essa estrutura naquela época? Sem condição, sem recurso. Para isso existe ufologia. Será que você não tem observado que está tudo se encaixando e que um depende do outro? Por isso as religiões estão aí, você tem que voltar lá atrás. É naquela linha do tempo que eu fiz um vídeo mostrando no quadro aqui. A linha do tempo você tem que ir lá para trás. Lá no início de tudo. Aí você vai começar a entender. Isso é só um exemplo que eu estou te dando das pirâmides. Tem milhares de arqueologias comprovadas de que vários seres têm visitado a Terra até os dias de hoje. Tá? Então vamos lá. Existem informações que eu queria muito falar, mas ainda não é hora. Não é hora. Por isso que às vezes eu tenho que fragmentar as informações. Vendo como no outro dia uma internauta percebeu isso, né? Inclusive tem aqui a internauta que ela fez um comentário sobre isso. Não sei se foi a Leni Moura. Ela fez o seguinte comentário: o desejo de conhecer e aprender, ela é esposa de um pastor. Tá? O desejo de conhecer e aprender é que nos faz querer saber mais e de forma completa. Porém, mesmo a informação vindo de forma fragmentada, já tem me ajudado muito a expandir a minha consciência. Tá me entendendo? A abrir a minha mente. Porque tem informações que às vezes a gente fica, né? Então, quando Jesus ele fala, ele deixou bem claro: no mundo vocês vão ter aflição. Ele já veio aqui para falar isso. Não tem como evitar isso. Vocês vão passar por provações, por problemas, por dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu fui até o fim. Eu não desisti. Eu venci a morte. A coroa, o galardão é depois de vencer a morte. É depois que você vai ver o seu corpo espiritual e você vai ver o seu corpo físico morto. Aí você vai ver o seu espiritual, um corpo lindo e glorificado. Aí você vai entender: rapaz, valeu a pena. Valeu a pena eu ser íntegro, eu ser uma pessoa de bem, igual um bom samaritano na vida. Eu investi no amor. Valeu a pena eu investir o tempo todo na integridade, ser humilde, ser simples, compartilhar com o próximo, ser uma pessoa altruísta, não egoísta. Valeu a pena. Tá me entendendo? Então, quando você chegar até o momento da morte e você despertar, que se fala ressuscitar, e ver o seu corpo espiritual e o seu corpo físico, aí você vai entender. Tá me entendendo? E aquilo que estava em oculto está sendo revelado. Muita coisa, eu tive um dia desse com um irmão chamado Severino, da Assembleia de Deus, e ele falou para mim: pastor, eu despertei. Eu estou vendo e estou descobrindo muita coisa, inclusive eu estou vendo uns pastores como o senhor, estou vendo outros pastores trazer revelações que estavam até então ocultas. Estão sendo reveladas, quer dizer, o véu está se abrindo para muita gente. E com o passar dos anos, vai ser cada vez mais revelado. Então eu estava falando com esse amigo que o arrebatamento significa retirada da terra. A retirada é de quem? É do espírito. O corpo tem que passar pela morte. E existem estudos profundos. Inclusive eu tenho um vídeo. Se você procurar aí, se eu não me engano, eu botei assim: Enoque morreu, Elias morreu, vem explicando. Em cima desse estudo, a interpretação.
Mas vou ver se eu coloco um link aqui também na descrição do vídeo, para você estudar e perceber. Então, segundo a ufologia, esse carro de fogo foram naves que pegaram Enoque, abdução. Vocês sabem que existem vários exemplos aí de abdução, tá? Existem pessoas sérias, reconhecidas na sociedade, pessoas simples, que falaram mesmo, eu fui abduzido. Fiquei 2 meses, 4 meses, 10 dias dentro de uma nave e conversaram comigo, tiraram o meu sangue. Isso já está comprovado, pessoal, não tem nem como fugir. A própria ciência, eu estava vendo uma matéria, já comprovou 10% do que a ufologia já apresentou. A ufologia já apresentou 100% de prova. Eles já reconheceram 10%. Tá? Sem contar inúmeras religiões que estão estudando sobre o assunto. Então, não tem como fugir disso. Então, a morte física, ela é um fato. Quando Jesus fala no mundo tereis aflições, ele está afirmando, vocês vão passar por isso. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, eu suportei e fui até o final. Passei pela morte e ressuscitei. Então é necessário, o corpo é só o veículo. Teve uma pessoa que me perguntou, mas e o corpo de Jesus? Eu falei, isso é um outro assunto, muito profundo. Muito profundo. Mas não é a hora ainda. Na hora certa, se eu não falar, outra pessoa vai falar. Tá me entendendo? Muitos dizem que ele era um ser muito evoluído. Né? Realmente, um ser muito evoluído. Mas existem outras questões também. Tá? Para passar o que ele passou, tem que ter muita evolução. Não é qualquer um que suporta. Agora, existem casos profundos, não só na Bíblia, como pessoalmente. Você talvez conheça pessoas que passou coisas mais profundas do que Jesus passou. A gente vê a história de Jó, que é um conto, para uns é um conto, né? O autor é desconhecido, mas será que Jó não passou algo mais profundo do que Jesus? Se a gente fosse botar dentro de comparações, né? Existem várias comparações aí. Mas a questão não é essa aqui agora. A questão é que a morte física, ela é um fato. Eu vou procurar aqui o versículo morte física, né? Que Davi fala. Versículos de morte, né? Versículos de morte. É bom a gente procurar assim. Eu já até evitei de gravar vídeo ao vivo, porque são milhões de perguntas e não dá nem para acompanhar. O pessoal tá, poxa, o senhor vai fazer outro vídeo ao vivo? Não, eu queria participar e tal. Muita gente, pô, coloca aí, pastor, não sei o que lá. Não tem como. Vamos lá. Salmos. Davi não era segundo o coração de Deus? Davi 89 e 48. Depois você lê aí. Salmos 89 e 48. Versículo 48. Davi fala, que homem físico, mulher, corpo físico. Que corpo físico, vou botar entre aspas, pode viver e não passar pela morte? Davi faz essa pergunta. Ou livrar-se da sepultura? Interrogação. Ele faz essa pergunta, Davi. Que homem? Que mulher? O próprio Jesus passou, os apóstolos passaram. E Paulo, que esperou um falso arrebatamento mal interpretado por ele, do corpo físico, morreu. Então, todos têm que passar pela morte física. Amigos meus e amigas, que em 2016 eu falei, tem que passar, não, estou esperando arrebato. Falei, irmão, você tem que estar pronto agora. Porque o arrebatamento é do espírito, então o teu corpo pode morrer agora. 2016 para cá já foram um montão, ó. Partiu. Ó. Eu já sabia disso, que ia partir muito. E ainda vai partir. Eu ainda tenho que ficar por aqui, né? Minha missão é essa, meu trabalho é esse.
ajudar a despertar as pessoas para a realidade. E nisso muita gente já está se convencendo, que está vendo a verdade é essa. Que essa é a verdade, aqui é uma passagem. Por que que nos meus vídeos, todos os dias eu faço questão, todos os vídeos eu faço questão de mostrar a quantidade de gerações que chegam, que partiram, já foi mais de 20 milhões. Tá? Até agora, 13 de maio de 5 de 2019. Já foram mais de 20 milhões que partiram. Que chegaram mais de 51 milhões de gerações. Por que eu faço questão de falar nos vídeos? Para mostrar e provar, dentro da lógica que tenha sentido, que a morte física é um fato. Então a questão de Enoque e de Elias, eles tiveram que voltar e passar pela morte. A carruagem de fogo veio, abduziu, levou, retirou e trouxe de volta, porque eles têm que passar pela morte. O corpo físico é da Terra. Existem leis universais que não podem ser alteradas. Tem que ser respeitada por todos os seres do universo. Não tem como fugir disso. Tá me entendendo? Então a morte é um fato para todos. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos aí, mais uma vez. Não tem nem mistério nenhum nisso. É porque as pessoas, eu já percebi isso, elas querem criar zonas de conforto, não querem passar pela morte. Tem medo de encarar a morte, mas tem que encarar. O seu bisavô encarou, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu primo que partiu, sua prima, amigos. E você vai ter que encarar. Não tem como fugir dessa, é a realidade agora. Tem que viver a vida com a família, né? Se divertir, estudar, passear, se desligar muito da tecnologia, saber usar ela com ordem, né? Então isso é muito importante, você saber fazer tudo com equilíbrio, né? Estamos aí para isso, e continuar estudando e buscando, e encaixando as peças, tudo dentro da lógica que tenha sentido, para ir montando todo o cenário. Independente de você ser católico, evangélico, que estuda sobre o assunto budista, que estuda assuntos do extrafísico, né? Física quântica, você que é espírita, que não tem religião nenhuma, mas está estudando, ateus mesmo, tem vários ateus que estudam, e que vê meus vídeos, entra em contato comigo em particular, no meu WhatsApp, tá me entendendo? Então é muito importante, tá? Queria agradecer a todos aí, gratidão por mais uma vez estarmos juntos. Muito obrigado, um forte abraço, muita paz, muita luz, muito amor, muita integridade. Começa a colocar isso em prática, se não está colocando, né? Que você venha evoluir mais e mais, porque após essa morte física você vai para um reino. Você está em condição de encarar esse reino, de estar no reino que você deseja estar, mas o que você tem feito aqui para que você venha colher lá? O que você tem plantado aqui? Tem plantado paz ou tem plantado guerras? Que se você tem plantado guerra, você vai fazer parte de um reino onde todos plantam guerra. Todos vivem em guerra. Onde todos plantaram guerra, estão vivendo em guerra. Você plantou o que? Amor? Então você vai viver num reino de amor. Tá me entendendo? Porque você vai colher amor. Você colhe o que você planta, isso é óbvio, não tem como fugir disso. Isso é um fato tanto no mundo físico como no mundo extrafísico, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então, plante paz, plante amor, plante luz, plante vida, plante equilíbrio, tá bom? Plante gratidão e vai por aí. Pessoal, meu canal no YouTube é Projeto Vitória Cristina, o outro canal Douglas Cavalcante, no Facebook Livro Entre o Céu e a Terra, a página Projeto Vitória Cristina. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Significa, suportei até a hora da minha morte física, e no mundo espiritual eu recebi o meu galardão, o meu prêmio, eu recebi os aplausos, eu recebi os vivas, os glórias, por ter completado
a minha missão, o meu tempo com êxito. Tá bom? Um forte abraço a todos aí. Gratidão. Shalom Adonai.